Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, o último papo da primeira temporada. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem com você? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidados, aqui é o Alex. E sim, cara, tá tudo certo comigo, mano. E tô feliz aqui de participar desse grande finale da nossa temporada de gravações do podcast Um Papo sobre Geotecnologia. Sim, foi uma temporada incrível, a nossa primeira. A gente aprendeu a fazer isso aqui com o passar, das semanas. E para finalizar com chave de ouro, uma pessoa que eu sou fã, assisti várias palestras. Esse cara, mestre, doutor, criador, né, da hashtag Geografia das Coisas, que hoje é muito conhecida, Abimael Sereda Júnior. E aí, Abimael, tudo bem com você? Pô, cara, depois dessa introdução aí, melhor ainda, é um prazer aqui estar falando são os ouvintes, é assim que eu tenho que falar, né? Isso, são os com ouvintes os nossos aqui ouvintes. dos ouvintes do podcast. E ainda com duas figuras que, além de já se tornarem importantes aí no mercado, no cenário das geotecnologias, geoprocessamento no Brasil, se tudo der errado, podem ser radialistas que também têm belas vozes aqui, o Jonatas e o Alex. Então, eu confesso que eu dou uma engrossadinha aqui na hora da gravação. Você deve ter A gente dá uma engrossada na edição da sua voz, né, Jonatas? Tem um compressorzinho aí então também, tem. legal. Pessoal, eu vou ter que fazer uma confissão aqui. Quando a gente começou o podcast, o Abimael foi uma das primeiras pessoas que mandou uma mensagem inbox pra mim, elogiando o projeto. Isso a gente estava no começo, assim, ele elogiou o projeto e falou que, né, se pudesse, né, fazer parte, porque ele realmente estava gostando desse projeto. E eu arregalei meu olho e falei, mostrei pro Alex, eu acho que a gente tá no caminho certo, cara. Olha quem que mandou mensagem pra mim. O Abimael, cara, assim. O cara que eu assisto palestra dele e eu vou nos eventos, ele tá lá moderando, fazendo evento e tal. Então a gente tá no caminho certo e hoje a gente tá aqui, né, fazendo esse último episódio simbólico, né, pra realmente fechar essa primeira temporada. E Abimael, só não te convidei antes, porque a gente tava aprendendo a fazer. Então, assim, a gente tava sem microfone, a gente tava aprendendo. Eu falei, não, quando a gente for convidar ele, a gente tem que, pelo menos, saber um pouquinho desse negócio pra não ficar feio. Então, tá bom, das pernas. E realmente eu tô ficando constrangido aqui, porque na verdade é o seguinte, cara, eu acho que toda boa ideia, é muito bom ter boas ideias, cara, e é uma frase que eu fiquei sabendo esses dias que alguém já falou, inclusive é de coach, então eu já detesto ela. Mas é o seguinte, cara, mas eu falava isso já faz um tempo de outra maneira, mas, cara, ter boa ideia, cara, todo mundo tem, bicho, todo mundo tem boa ideia. Mas colocar em prática, hoje o termo execução, cara, e depois de execução ter constância, eu acho que este é o maior vitória. Então, por isso, quando eu vi lá o projeto iniciando, vocês já com uma certa constância, eu acho que a gente tem que realmente parabenizar, né? E quem está ouvindo aí, né, também está de parabéns, porque apesar da gente estar em 2020 e parece que não é um nicho, né? Mas esse pessoal de geotecnologias, geoprocessamento, a gente ainda é um pequeno nicho e a gente ainda se encontra, por isso mesmo que é um prazer, como você disse, o que você falou, pô, sou fã, conheço o trabalho, já vi várias palestras, recebi depois uma mensagem do Abimael. Isso é muito importante, na verdade, porque vocês são... Eu não sou assim tão mais velho também, né? Mas vocês são jovens e grande parte, eu acredito que o público que está ouvindo aqui a gente é jovem, é um público que não é ainda pegou, vamos brincar aí, do Windows 98 para frente. Olha que tem gente que pegou coisa mais nova, se for para lado de computação, né? Ou vamos pensar assim, essa geração que a nostalgia de videogames deles é o PlayStation 1, PlayStation 2... Essa galera, pra mim, já é muito jovem. Eu acho que é grande parte do público então, aqui. Somos jovens, então, aqui. Então, Abimael, depois de tantos exageros, assim, que, né, fiquei até vermelho com os elogios que você deu pra gente aqui, pro projeto e tal,
A pergunta acho que mais difícil de todas, eu acho. Conta um pouco sobre você, pro público que não te conhece. Caramba, cara. Então vamos lá. E eu espero que essa história, muita gente esteja ouvindo não me conheça, cara, porque essa história assim, não, eu já é conhecido. Nem sempre é tão bom ser tão bem conhecido assim. Bom, eu sou Abimael Cereda Júnior e lembrando, se você for googar depois, né? Nem sei se googar ainda é um termo, mas ninguém vai usar o Alta Vista, até porque vocês não sabem o que é isso. E o cadê? Se Tem que usar o colocar cadê? Cadê? Tem que procurar Abimael Cereda Júnior. Primeiro, porque Abimael Cereda é meu pai. E segundo, que tem outros Abimaéis Júniors por aí. É incrível. Caraca. Mas este aqui, é isso. E a este que vos fala, eu sou geógrafo, cara. E eu sempre falo que, primeira coisa, vocês são cartógrafos, mas muita gente está ouvindo aí, vocês tinham contato com o pessoal de geografia, o pessoal está ouvindo, geralmente o pessoal da geografia, hoje não mais, hoje com mais orgulho, mas geralmente, o que você é? Faz geografia. Dá uma disfarçada, né? Geografia. Então, não, cara, então assim, eu sempre fui realmente um geógrafo, na verdade, até o terceiro colegial eu ia fazer computação. Até o colegial, na verdade, eu trabalho desde os 14, 15 anos de idade aí. Na verdade, não é só. Ainda bem que o pessoal não tá me vendo aí, mas não é só a minha cara que é de nerd, né, cara? E a minha conversa. Antes de nerd ser também tão cool, né, cara? Hoje em dia. Quando eu era criança, uma vez eu lembro de ter ido numa banca de jornal em São Carlos, que é a minha terra, e eu fui procurar figurinha de Star Wars. Guerra nas Estrelas, porque nem falava Star Wars. O cara nem sabia o que era isso. Hoje é Disney pura, mas enfim. Meu Deus. Cara, e aí eu tava muito perto da computação, na verdade. Eu sempre fui técnico de informática, eu era programadorzinho criança em TK-85. Então, quando eu tive que trabalhar, a vida se apresentou, e não importa aqui, não é para contar histórias assim, são histórias positivas. Quando eu fui trabalhar, etc., eu quero saber era computação. Quer dizer, eu fui ensinar, cara, DOS, eu fui ensinar a usar o Windows, eu fui ensinar os velhinhos usarem mouse. Então vocês vejam que não faz muito tempo isso não, cara. E aí eu descobri, na engenharia civil da UFSCar, pelo professor Sérgio Rom, pelo professor Falkowski, pelo professor Zé Francisco e outros professores, que existia uma área, cara, na geografia chamada geoprocessamento, que estava começando mais ou menos, né? Isso era 99, 98, 1998, século passado, né? E o pessoal falava, cara, e essa área está crescendo no Brasil. Só para contextualizar, eu sei que eu falo muito aqui. Essa época, gente, nós tínhamos aí os PCs bons desses professores, por exemplo, na Civil, eram Pentium 100, as máquinas muito boas que tinham lá. A maioria ainda era 486 DX4 100. Então vejam a questão da tecnologia. O geoprocessamento não é isso que hoje, cara, é encantador. O geoprocessamento hoje você cria, a pandemia mostrou isso, né? Dashboards, mapas incríveis e ilustrativos, alguns com muitos erros, mas não vamos discutir isso agora. Mas, cara, e aí eu descobri que a gente podia unir a mudança do mundo, né, cara? Ou seja, interferir, seja no planejamento, ou seja em área agrícola, interferir de alguma maneira, usando tecnologia, cara. Então, na verdade, aquilo me encantou demais e por isso eu fui para a geografia. Encantado pela questão do uso de tecnologias, então eu fui focado. Eu era a mosca estranha na geografia de Rio Claro, da Unesp Rio Claro, onde eu tive uma formação extremamente sólida. Hoje eu vejo, a nossa carga horária era pesadíssima no nosso currículo, cara. Um currículo que não tinha computação, aliás, que não tinha geoprocessamento. Eu fui para a geografia por conta do GEO e acabei descobrindo depois que a grade horária ainda... Aliás, os alunos nem tinham, a gente não tinha laboratório de informática. E aí, cara, eu sou geógrafo, então, como eu estou contando, e depois vamos resumir essa história, geógrafo por escolha, geógrafo e hoje por amar realmente a mudança do mundo por meio das tecnologias, e no nosso caso essas tecnologias tão especiais que são as geotecnologias, cara, mas sem esquecer toda a questão social, econômica, o impacto, a mudança, e hoje talvez tem muita controvérsia quanto isso, mas a gente poderia resumir as tais os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, cara, da ONU, todos os 17
as geotecnologias podem atuar de alguma maneira. Perfeito. Então eu acho que o Abimael Sereda Júnior é isso, cara, é um geógrafo. E aí a questão acadêmica, o pessoal vai googar, vai achar meu nome, mas eu sou mestre e doutor em engenharia urbana, especialista em geoprocessamento. Cara, quando eu começo a lembrar tudo que eu já trabalhei em projetos, nem eu lembro mais algumas coisas. E eu tô aqui, cara, pra gente, como eu já disse aqui, esse é um primeiro papo, eu tô disponível para quando vocês quiserem bater papo com o velho ou que tá ficando velho nessa área, né? Porque eu também tô querendo me transformar no Milton Neves, cara, que ele tem os velhinhos do futebol e eu quero ter os velhinhos do gel. E eu tenho um projeto que eu quero me inspirar muito em vocês nessa constância, cara, que é o projeto RetroGIS, que eu já convido quem tá ouvindo aí, que é um projeto que busca contar a história do geoprocessamento por quem a fez. Os professores que começaram, os acadêmicos, as empresas. Então é um projeto que vocês podem encontrar depois aí, RetroGIS. Que legal, então é um site, um Instagram? Cara, é um site e aí tem os links lá, você pode encontrar no YouTube também. E eu tô me inspirando em vocês, depois eu quero trocar figurinha, vamos ver como que funciona colocar no Spotify e tal. Deu uma animada depois desse convite de vocês. Com certeza, cara, a gente então, tá aqui pra ajudar, que isso. Então, acho que a nossa parceria ela foi firmada hoje, está gravada. Está gravado. Cara, então assim, pra quem tá ouvindo... Resumindo, Abimael é esse entusiasta da geografia e das geotecnologias, não por elas próprias, mas para a mudança de fato do nosso planeta, cara. Perfeito. Então estamos aqui em 3 entusiastas das geotecnologias, das ciências cartográficas, da geografia. E aí eu já queria, né, expor o debate, né? Nós, aí o Alex, a gente não tem tanta vivência, apesar de a gente, né, nós termos feito um curso de cartografia, então a gente viu muito as coisas antigas antes da gente, né, ir para as coisas novas. Isso em toda a faculdade de engenharia é assim, basicamente. Antes da gente mexer lá no computador, a gente tem que saber como que o negócio é feito. Então a gente aprende isso, né, por tabela, mas você tem muito mais experiência, não te chamando de velho, obviamente, mais experiência, você se formou, você teve mais contato, né, com as geotecnologias. Então, assim, conta pra gente, vamos debater, né, o que a geotecnologia se tornou, né, qual que é a história da geotecnologia brasileira, onde que a gente tá, né, de onde que ela saiu, onde que ela surgiu e pra onde que ela tá indo, né? Cara, essa é uma pergunta muito boa, que é uma das perguntas, vamos pensar assim, se fosse um trabalho acadêmico, o projeto RetroGIS, cara, que é um pouco isso, cara, a hipótese da onde, cara, o que eu posso contar realmente... Essa minha rapidamente essa trajetória e alguns pilares, cara, vamos chamar assim, pilar também é uma palavra da moda agora, né? Milestones, milestones. Os milestones, cara. Pô, em 2003, 2004, cara, que para alguns aí é século passado, ou estavam nascendo, que estão nos ouvindo, eu fui trabalhar como estagiário ainda, né? E a loucura, né, cara? Estudando em Rio Claro, fazendo iniciação científica em São Carlos, porque aí, não vou contar agora a história, mas aí eu retornei lá para quem me apresentou o geoprocessamento. E ao mesmo tempo, cara, eu estava fazendo estágio numa empresa que estava começando em São Carlos também, chamada AGX Tecnologia, cara, que foi pioneira. O pessoal mais velho aí conhece, ou o pessoal mais específico. Na época, cara, não tinha nem o termo nem VANT direito ainda, veículos aéreos nem tripulados, e drones nem se usava. Porque era o AV ainda em inglês, cara. Então, assim, olha que maluquice, né? Eu estive também numa gênese, cara, ali, né? Então, primeiro que eu peguei essa transição, cara, pura mesmo, do analógico pro digital no seguinte sentido. Eu fiz mapa e me orgulho disso, e a minha esposa me ajudou nisso na graduação, devo confessar. Eu fiz mapa de declividade na mão, cara. Pintando com ábaco. Caraca. Com lápis de cor. E eu tenho certeza, cara, se eu não fui a última turma que pegou dessa maneira, foi uma das últimas. Cara, claro que... E eu xingava, cara. Por mim, eu faria um protesto na Unesp. Cara, porque eu queria fazer no computador. E eu já sabia fazer porque eu tava enfiado na UFSCar também, cara. Então, assim, enquanto eu tava fazendo no Spring, cara, e demorando quase 12 horas para processar um modelo digital numa escala horrível, cara, porque era o que você tinha, cara? Era um... Vamos pensar assim, cara, um grande amigo mesmo, era o desenhista da Unesp Rio Claro, o Gilberto, cara, que ele me cedia o computador para eu usar, porque lá tinha, em troca eu consertava o micro, cara, enfim, o micro também entrega a idade, consertava o computador. E aí, cara, o que acontecia?
Mas eu hoje, cara, eu bato o olho no mapa de declividade, feito em qualquer ferramenta, cara, não importa. Eu falo assim, isso aqui tem alguma coisa estranha. Cara, porque eu pintei muito, né? Pintei com lápis de... Então, e eu peguei uma época, cara, que, por exemplo, para processar a imagem de drone, hoje drone, né, vamos chamar assim, você não tinha software nenhum. Nenhum software SIG aceitava isso. E aí o pessoal de Prudente, né? Tinha um professor lá de Presidente Prudente da cartografia que já trabalhava com... E aí qual era o termo que a gente usava? Fotografia aéreas de pequeno formato. E aí, cara, tinha um software europeu, hoje eu acho que ele é até grátis, chamado ILVIS. Era o único software no mundo que aceitava georreferenciar imagens de pequeno formato, que era o nome na época, que hoje são as imagens de drone, cara. Então vocês vejam, bicho, isso era 2003, 2004. E depois eu fui passando, cara, por vários momentos tecnológicos. Então toda essa... Hoje uma coisa que me irrita muito, né, cara, por essa briga, software livre ou software proprietário. Cara, o software que você tiver disponível, se o orçamento puder, cara, porque é o seguinte, o grande poder tá atrás dos seus olhos, cara. É o olhar geográfico. Entendi. Este é o grande poder. As ferramentas, cara, e eu tenho um texto que vocês já devem ter visto, se não viram, convido aí também, mas tem que ouvir, tem que ler esse texto ouvindo o B.B. King, cara. Porque na verdade é um texto que eu escrevi, sim, é um texto que eu escrevi, cara, que é o seguinte, é a analogia que a gente tem entre um grande músico, cara, e fazer análise espacial. Como assim? Cara, não adianta. Eu aqui faço de conta que toco. Eu tenho um contrabaixo aqui, um violão, não sei. Cara, mas eu posso comprar dois Marshall valvulado, a melhor guitarra do mundo, tá? Cara, mas se eu não souber aquilo, cara, e mesmo que eu estudar muita técnica, sei todas as digitações da guitarra, sei fazer tudo, todos os... Cara, mas se eu não tiver emoção, alma, cara, que por exemplo, você vê o B.B. King tocando, você vê esses caras... Cara, esses caras, eles estão usando um instrumento musical, olha o nome, instrumento, a guitarra, como extensão do corpo deles, cara. Porque ele nasceu sem braço de madeira, sem corda de aço. Então ele usa uma técnica com tecnologia, cara. O que é um amplificador, cara? É física. O que é é física pura, guitarra, enfim, para expressar algo que tá dentro dele. Esses caras. Cara, é analogia com SIG. Eu posso ter, cara, o ArcGIS com todas as extensões. Eu posso ter o QGIS com todos os plugins. Eu posso ter não sei o que. Eu posso ter o que for, cara. Mas se aquilo não for extensão do que eu preciso analisar, é só um monte de botão, é só um monte de... Se você não estiver expressando algum problema ou resolvendo um problema, cara, você está fazendo exatamente... Eu posso ter o melhor amplificador, né, e não ter a alma para tocar. Eu posso ter o melhor ferramental e também não estar conseguindo fazer ou fazer mapas que expressam o quê, cara? Expressam a mesma coisa que a gente fazia 30, 40 anos atrás. Então... Para tentar resumir, o que eu vejo a principal modificação, cara? Teve a modificação tecnológica, claro. Eu estou contando aqui, eu não tive a disciplina que eu tive foi computação e geografia. Olha o nome, que o professor José Flávio fazia um esforço fenomenal nessa disciplina para poder mostrar softwares e análises, sendo que a gente não tinha nem laboratório de informática. Veja que o professor fazia um milagre. O professor José Flávio, que hoje está lá na PUC Minas. Cara, passei por época, cara, que quando eu caí na empresa de Vant, de drone, enfim, o que o geógrafo tá fazendo aqui? Só tinha engenheiro de computação que viraram grandes amigos, inclusive um padrinho de casamento meu. Cara, olha só. E olha a migração de tecnologia nisso tudo, cara. Para hoje, se eu falar, quero criar um mapa, cara, quantos segundos a gente demora aqui para explicar? Cara, poucos segundos. Há 10, 15 anos atrás, cara, criar um mapa, um mapinha, no mau sentido que seja, cara, isso eu ganhei dinheiro fazendo mapa usando Garmin, cara, usando só, porque isso era uma demanda de mercado. Então o que eu quero dizer, hoje, cara, eu não vejo mais o problema, não é até que é o que vocês estão buscando nesse fórum de discussão que é o podcast de vocês. A questão não é tecnologia, gente. A questão não é o QGIS, não é o ArcGIS, não é o sensoriamento. Cara, a questão é como eu vou usar todo esse ferramental com uma galera com a cabeça de vocês, cara, que quer resolver problema.
Exato. Exatamente. Aí a gente entra num outro ponto que eu até queria fazer pergunta para você para ver se você concorda ou não. Você acha que as universidades hoje estão deixando de formar esses pensadores, esses caras analistas que tem esse perfil analítico, que usa os softwares como extensão, né, da sua rede neural, e formando meros apertadores de botão? Ou tem algo nesse sentido? Cara, essa expressão apertador de botão, cara, que bom ouvir também. Cara, essa expressão é velha, aprendi com o meu orientador, cara. Essa E eu uso, essa eu uso pa... bastante. Cara, porque é isso, cara. Apertador de. Tem até aquele episódio dos Simpsons, né, cara? Que o Homer descobre lá que na usina ele só precisava apertar um botão e ele coloca lá naquele passarinho de. É antigo esse episódio, é a primeira temporada. Cara, é mais ou menos obeso. Aqui... Exato! Cara, é mais ou menos isso que acontece com o gel hoje, cara. Ficou muito. Só que eu sou muito. Vamos lá, cuidado. Porque senão vão achar que eu sou de uma linha que tem no Brasil também. Que é o seguinte, cara. Eu acho que os softwares hoje, principalmente algumas linhas de softwares, o WebGIS, enfim, cara, tem uma questão muito importante que ninguém ligava antes, que é o tal do UX, que é o User Experience. Cara, é muito bom que seja fácil de usar. Eu não sou contra isso. Eu já ouvi gente anos atrás falando assim, o Spring do INPE tem que ser difícil, porque só um especialista pode mexer com ele. Cara, eu discordo. Eu acho que o software tem que ser amigável. Eu sou nerdão. Cara, mas eu não quero mais ter que compilar o kernel, instalar. Cara, eu quero sentar e processar o meu dado. Eu tô dados do, por exemplo, cara, da epidemia, que eu trabalho voluntariamente no Observatório de Pandemias da UNB. Grande convite e agradeço sempre aí o meu grande amigo, professor Edilson Bias, lá da UNB. Cara, para processar os dados que a gente está processando, cara, não é computador. Eu tô com uma. Agora eu voltei até a jogar, porque eu tô com uma máquina gamer agora aqui, cara. Caraca! Porque o software SIGs, cara, e o Python, vamos chamar, que era, na verdade, algumas expressões. Essa máquina gamer é para processar nuvem 3D de ponta, isso que é. Cara, é por aí, mas para comprar, você tem que ir lá montar máquina gamer, cara. Mas enfim, cara, então, o que eu quero dizer, cara? Então, na verdade, a questão tecnológica, essa questão do software, se você domina o apertador de botão, cara, hoje é estranho, cara, porque foi muito rápido. Você tá colocando um ponto que E eu posso falar isso com propriedade, não tô sendo arrogante aqui, cara, porque eu tive a oportunidade durante 5 anos de ser o gerente, diretor de educação da Imagem, que é distribuidor da Esri no Brasil. E eu trabalhava justamente, principalmente na área de educação. Então, cara, eu viajei do norte ao sul do Brasil, em universidades e escolas, principalmente universidades. Então eu conheci, cara, fui para Roraima, eu fui para o Brasil todo, cara, eu conheci muitas realidades de universidades particulares e públicas. E essa inversão, cara, de antes a reclamação dos alunos, e vocês talvez fossem esses também na cartografia, cara, em outras áreas, ou estão ouvindo agora a gente aqui, outras áreas que eu preciso de uma disciplina de sensoriamento remoto, eu quero ter geoprocessamento no meu curso, tal. Cara, saiu disso, porque antes os professores, e a gente reclamava, é muito teórico, muito metodológico, tem que pintar mapa de declividade na mão, para hoje você está colocando isso, Jonatas. Infelizmente, grande parte do que a gente vê a formação, mesmo nas universidades públicas e particulares, grande parte, né, foi por uma visão, cara, que eu vi professor, cara, falando assim, mas agora com versão 9 eu tenho que atualizar toda a minha apostila, a minha aula, eu não vou mexer com isso. Cara, mas não era atualização de versão, era mudança de paradigma. E eu não tô falando de Esri, não, cara. Uma vez o cara falou assim, mas o Surfer, e muita gente é da geologia ou que conhece aí, né, ou faz merda com krigagem, como se krigagem fosse apertar um botão, enfim. Mas o Surfer, métodos matemáticos são... Falei, cara, pera, você tá falando do mesmo software? Cara, e naquela época eu acho que o Surfer tava no 8, já deve estar no 29, sei lá. Tava no... Cara, o professor falou assim, não, eu conheço o Surfer 2. Nossa. Cara, rodava 2 ou 3 que rodava em Windows 3.1. Então, cara, você tá vendo que essa inércia, cara, e essa mudança foi muito rápido dos alunos quererem mais técnica para agora os alunos quererem mais metodologia.
Então, cara, é muito complexo isso. O que eu admiro, tem professores, eu não vou colocar nomes aqui, porque senão vai começar, os que não lembrar eu vou me danar, que é o seguinte, cara, tem professores que a gente chama de campeões, né, cara? Tem uns caras que estão levando isso aí muito a sério, gente, em diversas áreas. Seja na geografia, na engenharia, nas engenharias, em geral, como o CREA, vamos chamar assim, como não o CREA em si, mas todo o conselho das engenharias. Cara, o pessoal do agro. Então, cara, o que eu vejo? Tem muitos professores, são esses bastiões ao longo do... Em todo o Brasil nós temos eles, cara, mas nós também, infelizmente, temos uma massa, cara, de alguns... cara, sabe o que me surpreende? Às vezes são os mais novos. Que às vezes não estão dizendo, não, mas mudou a versão, não, tá bom assim. Ou tem os xiitas, cara, ou os xiitas de software livre ou xiitas de software proprietário. Cara, esquece isso, você tem que ensinar metodologia para o seu aluno. Então, para tentar resumir, cara, hoje a formação no Brasil, você tem centros de excelência, e eu não vou enumerar aqui para não dar rolo, mas você também tem, cara, infelizmente sendo formado muita gente que não tem visão crítica. Onde você tem essa comprovação? Vá ver os mapas de pandemia. O que saiu de coisa errada? Mas estavam lindos os mapas. Por quê? Porque o cara instalou um SIG, next, né? Olha, ficou lindo. Mas não tem vermelho lá, mas o mundo tá caindo pela Covid. E é justamente a questão da pandemia, né, que realmente evidenciou, né, o uso do mapa, a importância do mapa, tanto que os nossos 2 primeiros episódios do podcast, para quem tá ouvindo a gente, vai lá ouvir. A gente tem um primeiro episódio que a gente trata da questão social, né, da pandemia, do uso do mapa, e o segundo que a gente trouxe a Patrícia e a Thaís, que trabalharam, né, fazendo mapas, e elas falaram pra gente como é que foi feito o procedimento, como é que foi feito, né, o passo a passo, né? E é muito complicado, é complexo. E é exatamente isso que a gente procura. No caso, assim, eu tô trabalhando e eu trabalho com GIS e tal, e o mercado, ele exige que você faça aquele molde, né? Então, você, um mapinha aqui, uma região aqui, um mapa de análise aqui, ok, que o software dá. Só que isso me incomoda muito. Eu falei, poxa, eu quero fazer análise, sabe? Eu quero mexer. Será que eu não tenho espaço pra dar uma fuçada, pra saber se... Não dá. Essa é a caixa que entrega pra gente. E essa minha inquietação faz com que eu procure curso e eu tenho que fazer coisas por fora pra eu tá sempre atualizado, né? Então, é isso. Às vezes as pessoas saem e vão e fazem só aquilo e falta um pouco daquela, né, da metodologia, de saber como é que e pegar aquela metodologia e utilizar, né, fazer uma aplicação daquilo, enfim, né? É importante salientar, na verdade, aquele papo, o episódio 3, foi dizer que a construção de um mapa, além da técnica de cartografia, tem toda a interpretação do que você está fazendo. Essa interpretação tem que ser voltada para os humanos, mais ou menos assim. Tem que esquecer que o mapa é uma coisa matemática maravilhosa, que eu gosto muito da parte matemática, mas o público-alvo são as pessoas, elas têm que olhar para aquele mapa tem que tentar mostrar alguma realidade de forma mais fidedigna que seja possível. Isso é utópico, mas essa tem que ser a tentativa. Agora, sabe o que é incrível, Alex? Isso que você está falando é o que está todo mundo falando agora em design thinking, em design sprint, que é a metodologia da Google, em user experience, cara. Mas se você pegar o Bertin, semiologia gráfica, cara, tá tudo lá. Tá tanto a construção técnica, matemática, mas tá toda essa questão da leitura. E a leitura, como você está colocando, socioespacial. Por isso que é muito engraçado, cara. E depois falando que a gente é Deus, semideus, etc, né, cara? Porque tudo a gente sabe de gel, né? Então, mas na verdade, cara, que culpa a gente tem de ser uma área que lida com, olha o nome, gel. E aqui eu não estou falando de geografia, todos aqui são gel de alguma maneira e estão trabalhando com isso. Então, é isso que eu queria colocar. Sua fala perfeita, Alex, porque isso tudo, essa leitura sobre o espaço e a construção do mapa, que é incrível, mas ela transcende, por exemplo, se é o software A, B ou C.
E aí o que o Jonatas falou, quanto a buscar atualização, gente, isso sempre vai ocorrer. Se eu tivesse ficado, por exemplo, até hoje tem viúva do Arquivio 3.2, cara. Às vezes eu... Ai, o Arquivio 3.2 era tão... Cara... Pra você rodar esse treco, você vai ter que instalar uma máquina virtual, sei lá o que você vai ter que fazer, porque rodava mais ou menos em Windows 9. Cara, e outra coisa, mudou paradigma de programação, mudou tudo, sabe? Então, eu não... É a mesma coisa que falar assim, eu quero continuar compactando meus arquivos com ARJ. Cara, ninguém sabe o que é ARJ. Você vai compactar em zip, em RAR, se você for um pouquinho mais especialista, e olhe lá. Então, ou pirateiro. Então, cara, a grande realidade é que, como vocês estão colocando, e que eu acho que eu estou tentando trazer aqui, lembrar alguns temas aí que vocês trouxeram no podcast e eu estou tentando amarrar aqui, como vocês estão percebendo, porque, cara, exatamente isso, são as aplicações que agora importam. Porque todo, cara, o ferramental e a teoria, etc., dessas áreas estão muito consolidadas, cara. Então você precisa... Agora, não adianta você só aprender a importar um shapefile, aprender a gerar um modelo. Isso é importante? Claro que é. E você vai ter que se atualizar sempre nisso aí. Agora, foi o que vocês colocaram. A metodologia, gente, isso é muito importante. Aliás, e aí, até antes, né, sendo... O método de análise é muito importante, porque durante muito tempo também se colocou que as ferramentas cartográficas e que o geoprocessamento como um todo, as geotecnologias, era um método somente e tão somente para análises positivistas, para análises tecnocratas, como o Alex gosta de colocar, ou seja, nós estamos falando do poder disso para diversos métodos também de análise. Não só metodologias de aplicação, mas também visões de mundo. É isso que é o mais interessante. E isso não é da geografia, não é da estatística, não é da cartografia, cara. É, na verdade, de todo aquele que pesquisa, não no sentido acadêmico, mas que busca uma solução para o nosso mundo. Eu coloco isso como criatividade. Eu acho que se a pessoa ela tem criatividade, ela consegue implementar a geotecnologia onde ela quiser. E esse podcast é muito interessante porque assim, a gente trouxe alguns assuntos mistos, né? Alguns assuntos um pouquinho mais conhecidos, né, da nossa área de atuação, né? E outros nem tanto. Então temos alguns episódios que, por exemplo, esse um dos últimos que saiu agora, que é o sensoramento remoto e seguro agrícola, é completamente mind-blowing, né, digamos assim. Porque, poxa, o sensoramento remoto, o que era? Era para mapa de uso e ocupação do solo, era para fazer ali, né, quando saiu, né, as imagens multiespectrais, para fazer ali algum NDVI e tal. E hoje eles estão utilizando isso, inovando, criando um produto para gerar valor. Então, assim, dar preço, melhorar os preços, para deixar o sistema seguro mais justo com o uso de geotecnologia. Então, quando o cara tem criatividade e eles, sabe, tem em mãos, né, as metodologias, as análises da geotecnologia, ele consegue criar muita coisa. Na verdade, hoje em dia, a técnica tá fácil de você construir um mapa hoje em dia, né? Tem que saber o método, a metodologia que vai usar. Mas uma coisa que está muito simples hoje de se ter também é a informação. A informação que você quer representar de forma gráfica, né? Seria até um desafio uma ideia interessante de fazer. Nosso podcast, nós temos as métricas dele, por exemplo. A gente poderia muito bem pegar essas métricas, tem uma localização grosseira ali de onde são os ouvintes do episódio, fazer um mapa cloroplético de onde eu quero atingir. Tem como um podcaster que não sabe nada de geografia fazer. Ele pode não fazer algo super perfeito, mas ele vai conseguir tirar alguma informação disso. E as próprias ferramentas dessas de analytics, de métricas, já trazem sempre alguma coisa de mapa. Né? A gente pode discordar como eles mostram, né? Cara, mas um mapa pontual mostrando... Cara, e isso há 15, 20 anos atrás, jovens que estão nos ouvindo, não existia! Não existia, é incrível. E você fala assim, eu vou geocodificar o endereço. Cara, pra você ter uma base de geocodificação agora, qual você quer usar?
E qual grátis você quer usar? Você quer Google? Você quer o OpenStreetMap? Aliás, um abraço pro Thierry do projeto OpenStreetMap, cara, um projeto sensacional, representante aqui no Brasil. Cara, tem muita coisa acontecendo e por isso que eu falo que é importante a gente, inclusive, conhecer um pouco dessa história, porque e eu vejo isso não só no GEL, né, cara, essa molecada, no bom sentido que tá chegando, cara, acha que sempre foi tudo assim, tá tudo pronto. E isso é ótimo que esteja pronto. Eu não acho ruim como alguns acham. Mas, cara, o que a gente não pode perder é isso. E você falou de não pode perder justamente a metodologia, o método, por que você está analisando isso. Trabalhar interdisciplinar mesmo, cara. Ou seja, trabalhar com várias áreas. Isso é interessantíssimo. Agora, a criatividade, Jonathan, você colocou, né? E aí, isso é uma questão essencial, porque é o seguinte, você falou por exemplo, seguro agrícola, né? E eu já tive a chance de algum tempo atrás, há quase um ano, visitar 2 grandes bancos aí no Brasil, inclusive fazer uma palestra para os executivos desse banco sobre esse tema. Agora, sabe por quê, cara, que às vezes esse é mind blow? Porque a gente tem que parar, olha o absurdo que eu vou falar, cuidado, hein? Tem que parar de ser geocêntrico. Como assim, cara? Tudo pra gente é gel, claro que é, mas a gente não precisa também, cara, ser toda hora um evangelista, um catequizador disso. Porque às vezes, cara, a gente assusta as pessoas. Não, porque esse é o modelo. Cara, o cara quer uma solução. Não, mas eu vou usar a banda. Cara, você não precisa falar da banda tal. Ou eu já vi, cara, nessas conversas iniciais com executivos, cara, que tem que ser um pitch, não é uma conversa rápida. O cara, não, mas você tem a faixa do espectro eletromagnético. Cara, não é a hora de você falar isso. E você não é burro ou menos sabido se você não fala isso aquela hora. Porque, cara, você vai mostrar isso no seu resultado, na sua entrega. A gente precisa de entrega, cara. Por exemplo, eu ainda me deparo com alguns trabalhos acadêmicos, ou cara, no final, cara, não, a gente conclui que é muito importante o uso do geoprocessamento. Cara, nós já estamos concluindo que o geoprocessamento e geotecnologia são importantes, cara, seja no agro, nas cidades, com nome que... Cara, cidades inteligentes é um termo, cara, que eu uso. Fui palestrante no TEDx, orgulhosamente, em Petrópolis, sobre cidades inteligentes, cara, mas eu sou sincero. Cara, é um termo que, pra mim, tem todo um conceito por trás, mas infelizmente foi tão marketizado o negócio, cara, que é igual alguns termos, por exemplo, vocês são do agro também, né? Sim, Muita sim. gente tá ouvindo a gente, cara, agricultura de precisão. Teve alguns que estão nos ouvindo aqui falando, se falar isso para alguns produtores, cara, agricultura de precisão é caro, difícil e vem com um doutor babando junto. Cara, você pode falar de agricultura de precisão, não estou falando do termo acadêmico, eu estou falando comercialmente. Cara, você pode tratar da mesma questão, só que sem despejar um monte de techniquez. E eu falo, cara, por exemplo, muito projeto. Não, porque agora você vai ter o SIG e todos os seus sistemas vão se conectar. Cara, por quê? Você é um sistema de informações. Nós sabemos que é o mais importante. Mas, cara, nós somos mais um sistema de informações. A gente, na verdade, tá dentro, cara, da questão de security. A gente tá dentro de outros bancos. Então, cara, na verdade, se você chegar com esse discurso, não, porque agora eu vou... Cara, você não vai integrar nada. As coisas já estão integradas em grande parte. O que você vai trazer é por isso que eu não só sou fã, cara, como escrevi um artigo tentando definir isso. E também, não só eu, né, cara, o Eduardo também da FGV tem um artigo sobre... Cara, que eu, por isso que eu gosto muito do conceito inteligência geográfica. Por isso, independente do smart, que também é moda, cara, mas é justamente a inteligência geográfica é o seguinte, cara, se eu fizer um mapa em papel de pão, eu estou dando um produto para aquela pessoa que ela vai conseguir encontrar, por exemplo, onde vai ser o churrasco no final de semana. Eu tô na verdade, cara. Agora, se eu quero fazer uma análise de onde é o melhor lugar para o churrasco nos próximos finais de semana, cara, não vou conseguir fazer no papel no guardanapo. E eu também não quero fazer em papel, eu quero fazer no ambiente digital. Se eu tenho o Red Dead, o 2 principalmente, mapeando, cara, colinas, montanhas, gelo, isso, aquilo. Cara, e tem um professor, né, no YouTube aí, etc. E tem outro, muitos, mas um que eu especificamente, que agora não vou lembrar o nome, cara, ele tá dando aula de geografia e outras coisas, cara, dentro do Red Dead. Por quê, cara? Porque a questão não é a tecnologia em si, é o que eu estou tentando transmitir.
Então, esse é o grande... Red Dead é o Red Dead Redemption, o joguinho, né? Desculpa, os caras... Da Rockstar. O cara é nerdão, acha que todo mundo... O Red Dead Redemption, cara, que aí une tecnologia com o Velho Oeste, aí é demais, né, cara? Ou, pra quem tiver aí acompanhando e sabe, o GTA V, né, cara, é o melhor SIG do mundo, tem tudo que a gente precisa, chega pra um prefeito, mostra e fala assim, eu vou ter tudo isso na sua... Pode pegar o SimCity do DOS também, cara. Malemar, grande parte das prefeituras hoje fala assim, cara, onde tá o problema de água? Onde tá... Aí o cara vem falar de Smart City, cara, de cidades inteligentes, por isso que eu sou um pouco... O que eu quero dizer é o seguinte, cara, não importa o termo agora, se é agricultura de precisão, se é Smart Farm, se é cidade inteligente, se é gestão... Cara, nós trabalhamos com inteligência geográfica. O nome que neste momento a gente tá chamando o conceito, cara, é a metodologia, a gente se adapta e trabalha. O que a gente não pode ficar amarrado, cara, é só que é o que vocês estão lutando, fazendo essa série de conversas com aplicações, cara. Porque depois como a gente faz isso, é igual eu brinquei, meu currículo vocês descobrem. Depois como eu faço isso, cara, eu busco informação, eu busco bons cursos, porque hoje nós temos, cara, uma coisa que não tinha tempos atrás. Se eu quero, por exemplo, aprender ArcGIS, QGIS, qualquer outra... Cara, eu procuro... Eu tenho ótimos cursos no Brasil ou na América Latina disponíveis por custos muito bons, por exemplo. Coisa que há tempos atrás a gente não tinha, cara. Mas vejam, ao mesmo tempo que a gente tem uma proliferação de cursos, eu desafio vocês. Façam uma revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, vai, cara. Não artigos, eu digo livros. Cara, a produção bibliográfica em análise espacial, etc., cara, ela é muito pequena. Ainda, se a gente for ver, muito pequena. Muito pequena. Ah, mas já melhorou muito, claro, nos últimos 20 anos já melhorou muito. Mas vejam, a gente tem proliferação de cursos mais técnicos, mas pouca discussão teórica. A gente volta naquela questão anterior. Então vejam que eu estou dando um loop na cabeça de todo mundo e de vocês também aqui, gente. Por quê? Pô, não entendi ainda se o Abimael é técnico. Cara, na verdade, essa é a dualidade que faz parte de quando a gente trabalha com análise do espaço. Eu tenho que usar, cara, agora eu tenho o Deep Learning, cara, agora eu tenho eu tenho todas essas análises, cara, eu vou usar. Mas eu não posso perder a essência. Por que eu estou fazendo isso? Cara, eu estou planejando, por exemplo, melhor o ambiente urbano para saber onde as pessoas vão ocupar, para não acontecer de novo o que aconteceu em São Carlos, na última semana, que saiu até em jornais de grande circulação nacional, enfim, cara, que acabou de novo com o comércio do centro de São Carlos. Agora o que vai ser... Cara, se você ler sobre a história de São Carlos... Isso aí acontece mais de 60 anos, né? Pior que isso, cara. Pior? No momento que foi ser implantado ou pensada a cidade, lá em 1800... Cara, lá atrás... minha memória, o que aconteceu em São Carlos que eu não tô lembrando? Cara, o que aconteceu com essas chuvas... todo o comércio novamente do centro de São Carlos, São Paulo, São Estado também, cara, que a gente tem ouvido em todo lugar. São Carlos, todo o centro, cara, foi alagado, destruído novamente. Choveu mais de 140 milímetros em uma hora. O que era para chover em um mês, choveu em uma hora. E aí... Só que ainda, cara, que ainda não teve nenhuma perda, não morreu ninguém, ainda bem, etc. Mas, cara, aí vem essas discussões. Cara, se você for ver a história, a ocupação do sítio urbano, vamos chamar assim, de São Carlos, lá no início, eles tiraram um cara que morava lá, que inclusive chamava Gregório, por isso que é Córrego Gregório, que foi o que encheu. E esse Gregório que já ocupava lá, cara, antes antes daquela ocupação, enfim, cara, já tinham grandes chuvas com... Cara, porque aquilo é uma área de várzea, Entendeu, cara? Então aí o que você tem pra fazer, cara? Você não tem... Então, mas é só São Carlos, cara? Todas as nossas quase cidades, principalmente no estado de São Paulo, cara, ocuparam áreas de várzea. O rio só toma a sua... Cara, isso é... Então, na verdade, isso é ser uma cidade inteligente, cara. Não é colocar poste que acende e apaga. Já entrando nesse termo, que eu gostaria muito de te convidar para fazer um episódio somente sobre Smart Cities, mas, já que a gente está entrando nessa seara, fala um pouco pra gente sobre cidades inteligentes. Smart City parece um termo futurista, né? Então, assim, é pro futuro ou
a gente pode, por exemplo, utilizar essa técnica para São Carlos, por exemplo? O que a gente poderia utilizar para São Carlos? A gente pode pensar, mais uma vez, tem pelo menos duas linhas, cara, quanto a isso. Primeiro é o conceito realmente que tem uma... Inclusive eu faço parte, cara, da Associação Nacional de Cidades Inteligentes também. Então, cara, existe todo um arsenal, vamos chamar assim, bibliográfico, que ampara o conceito de cidades inteligentes. E esse, cara, eu escrevo, eu discuto, faço parte da associação, enfim, cara, isso é uma linha. Por isso que eu uso o termo Smart City, não é só para ficar bem indexado no Google, cidade inteligente. O problema, cara, é quando se pega tudo isso e quer se transformar num pacotinho comercial para vender consultoria para a prefeitura. Isso não dá, cara. Não dá. É igual, vocês não pegaram essa fase, mas muita gente deve estar ouvindo aí talvez, cara, quando se começaram os planos diretores, lá, idos de 2000, quando começou a obrigatoriedade do plano diretor a cada 10 anos, etc. Cara, eu peguei... Tá? Recém-formado, me formando, cara, plano diretor de consultoria, que os caras só mudavam o nome da cidade. Não, voltou. O professor comentou que o plano diretor de uma cidade era copia e cola da cidade vizinha. Foi uma cadeia de copia e cola. E eu não. Cara, não é assim, me contaram. Eu vi isso porque eu tava em algumas. Então, cara, hoje tá acontecendo muito isso também. Então, cidade inteligente. Aí começa a adjetivar com mais outros nomes. Cara, vamos para resumir o que eu acredito de fato. Gestão de dados para políticas públicas. Cara, nada mais do que políticas públicas. Eu preciso. E sabe o que é pior? Isso tá no nome do documentário, que eu já legendei, eu preciso colocar essa legenda porque para ver se aumenta o número de views lá daquele. Cara, é o documentário que tá no YouTube, todo mundo pode ver lá. Que não fui eu que coloquei, é uma boa alma que colocou, cara, que mostra o nascimento do GIS. Tem o nosso que, cara, alguns gostam do Steve Jobs, etc. Para mim, cara, é o Tomlinson, né? O professor Roger Tomlinson, cara. O que acontece? Esse olhar, cara, do Tomlinson sobre a cidade, sobre o nascimento do GIS nesse documentário, cara, qual é o nome, para resumir, desse documentário que foi feito no GIS canadense lá, que é o primeiro? O nome do documentário não é Faça Mapas Incríveis. Cara, é Data for Decision. Dados para decisão. Então, cara, tudo isso, na verdade, hoje é o que a gente chama de cidades inteligentes, com internet das coisas, etc., cara. Na verdade, o que a gente tem na base é a questão do gerenciamento de dados que são espaciais, são geográficos. Não é uma questão de uma coluna XY de um long lat. Não existe cidade no éter. Não existe cidade no nada. Qualquer coisa. Então não existe essa história que agora as cidades têm que usar gel. Cara, se não usar SIG, vai usar o quê? Porque na verdade, cara, é território, é igual agro. Não tem essa história se eu vou trabalhar com geotecnologias no agro. Gente, o agro só se planta em algum lugar, mesmo dentro de uma estufa tem uma localização. E não é só a localização XY. Não é só o vertical, é o horizontal, são as relações espaciais, geográficas que tem nisso. Então, cidades inteligentes, cara, já temos material, bibliografia farta e muito importante sobre isso. Agora a gente tem que tomar cuidado com a implementação disso. E mais, cara, todo esse arsenal de mapa encanta todo mundo, é igual voar com drone, todo mundo quer um drone. Mas igual drone, tem usina que já está colocando o drone no lado porque não sabe o que fazer com ele. Cara, algumas prefeituras às vezes embarcam nessas, cara. E aí no final, ela não tem bate naquilo que você... Não tem quem trabalhe com aquilo, as pessoas não têm formação com aquilo, não mantém o dado, é algo às vezes complexo, é uma plataforma fechada. Cara, é por isso que é o que aconteceu na década de 90 e 2000, por que tanto SIG falha em prefeitura, que antes era SIG para prefeitura, hoje virou Smart Cities, enfim. SIG para prefeitura, por que falhou tanto e falhava tanto, cara? E falha até hoje? Porque todo mundo fala, não, eu vou integrar o departamento de saúde com educação, Cara, primeiro que a gente viu na pandemia, cara. Os dados que a gente recebe são complicadíssimos, mas enfim, você imagina integrar tudo, na década de 90, os caras... Mas um ponto brilhava o olho. Você vai arrecadar mais IPTU,
que é o recadastro urbano. Cara, e todo prefeito quer um desse, até eu quero. Você vai arrecadar mais. A hora que acabava de fazer o carnezinho novo, acabava o projeto de SIG. Perdia a O SIG utilidade ficava e parado. descontinuava o projeto. E descontinuava. Então, cara, Às vezes pelo fato do mandato, né? O mandato ter acabado, ou o cara, né? Tá vendo que se você, em vez de falar de Smart City, geoprocessamento, falar de políticas públicas para os dados, cara, aí a gente tem uma Smart City. Talvez uma cidade inteligente mesmo seria aquela que armazena o seu dado de forma organizada, né? E que tenha profissionais que vão poder olhar para aquilo e gerar alguma coisa, tomar alguma decisão diferente, né? Alguns podem estar ouvindo você falar, Alex, e falando assim, nossa, tradicional, porque ele quer primeiro armazenamento. Cara, só que essas pessoas que às vezes são críticas a isso, elas não sabem como faz uma análise espacial. Se eu não tiver uma base organizada, meu amigo, eu não faço absolutamente nada. E quando eu falo organizada, cara, olha só, eu aqui quando faço as minhas... Cara, e não adianta, nerd ainda mais, continuo fazendo algumas análises, etc, e algumas como voluntário em projetos, cara. Mas, por exemplo, no meu Excel, que eu acho que é a ferramenta que muitos usam aqui também, cara, eu comprei, cara, um pluginzinho, né? Cara, que é para fazer não é geográfico, tá? Mas ele faz várias limpezas em planilha, cara, que facilita o meu... Cara, às vezes coisas idiotas do tipo, tá sobrando um espaço no final de um endereço. Isso pode ferrar um processamento de alguma coisa. Ou no meio tem algo... Então vejam que são coisas que para quem tá nos ouvindo aqui, como vocês, né? A Tatá, se a Tatá estiver ouvindo a gente que limpou muito dado de Excel, porque no episódio ela fala que a pior parte era tratar os dados no Excel. Tá, ó, eu podia ter dado a dica, eu vou fazer propaganda e não ganho um centavo. Cara, tal do Able Beats, cara, Able Ultimate Suite, cara, e comprei ainda com promoção. Cara, mas isso aqui dá pra fazer com macro. Gente, é o seguinte, eu tenho, não sei o dia de vocês, o meu tem 24 horas, cara, e não tá dando. Não a está, vida humana, então, cara, em média, 80 anos. Então, cara, eu não tenho como, por exemplo, mas tem uma funçãozinha que, cara, não, hoje eu preciso, cara, quando eu vou fazer análise, cara, e eu gosto de fazer a nerdice também, cara, mas eu não tenho tempo pra isso. Cara, eu preciso de um negócio pá. Então vejam, se eu tenho que tratar um simples Excel, cara, um CSV, que veio de um departamento de saúde, que teoricamente é um dos mais organizados do Brasil, cara, você pensa, cara, naquela prefeitura pequena, porque, cara, é isso que eu gosto, tá? É igual no agro, cara, eu gosto do pequeno e do médio. Os gigantes, cara, os grandes, cara, tem gente grande já tratando, cara, a gente pode influenciar, cara, mas o que tem de demanda pro pequeno e médio, cara? E tô falando de municípios e vejam, entra no IBGE, mais de 70, 80% dos municípios são pequenos e médios, cara. E aí todo mundo fala assim, fazer SIG para São Paulo, para Ribeirão Preto, para Campinas. Começa com o pequeno, vai ser bem mais barato e vai dar muito resultado, né? E vamos voltar pro que me levou para geografia, cara. Você imagina, cara, uma cidade de pequeno porte, por exemplo, cara, com seus departamentos integrados, com seu cadastro justo, com a planta genérica de valores, cara, social de fato. E isso eu posso, cara. E alguns falam assim, mas o SIG, né, ele é... Cara, eu fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra e eu gosto dela, eu vou de novo, cara, Alex, vou te copiar. Cara, aí o SIG é tecnocrata, Cara, o Fabrício, lá de São Carlos, eu acredito que ele ainda trabalha na prefeitura, mas ele foi orientado também do meu orientador, professor Sérgio Ron, cara. Ele fez o trabalho de mestrado dele, cara, incrível, cara, que é uso de cartografia, cara, e cartografia pesada, mapeamento, etc, cara, para geração de planta genérica de valores social, cara. Olha que legal. Ou seja, com justiça social. Então você está vendo que não é romantismo isso, cara, e a gente está falando de possibilidades reais. Então, eu acho que dentro desse panorama de tudo que a gente passou, inclusive nesse ano, né, cara, que aí a transformação digital, que também foi outro termo, veio a galope para todo mundo, esse formato que eu já adorava o digital, cara, e eu era tão criticado, eu falava assim, gente, mas são 3 horas de viagem, a palestra vai ser 1 hora, vamos fazer online, eu tenho um som legalzinho aqui, eu comprei umas lâmpadas aqui bacanas no Mercado Livre e tal, vamos fazer online, o custo de vocês diminui e tal. Eu sei que não é o mesmo impacto, gente,
Mas, gente, facilita demais, facilita demais. Principal, esse dia eu estava conversando, vocês estão passando por isso também. Eu fiz num dia o que demoraria um mês, porque eu fiz uma reunião de manhã com o pessoal da Guatemala, logo depois eu estava com o pessoal em Campinas, logo depois eu estava com o pessoal do Peru e logo depois eu estava com o pessoal de Portugal. Então, cara, um mês no mínimo de aeroporto conversando, cara. E num dia eu resolvi tudo e no dia seguinte eu estava num evento lá, teoricamente Araçatuba do UDOP, da União dos Produtores de Bioenergia. Então, cara, essa é a grande possibilidade do digital pra gente e das cidades, como você puxou, inteligentes, e também, cara, do agro digital. Porque o que acontece, cara? A grande questão do agro também, assim como das cidades ditas inteligentes, é o que o Alex colocou. Se eu não tiver dados organizados, bem estruturados, etc., cara, não vou ter Big Data. Eu não vou ter Small Data, eu não vou ter Python para fazer análise de Deep Learning, eu não vou ter nada disso, porque eu não tenho nem o endereço do cidadão correto. Esse é o gap no Brasil, gente. A gente tem muita coisa de palco, empreendedores de palco, muita coisa em LinkedIn, em Instagram, em Facebook, que às vezes deve deixar muita gente que está nos ouvindo, principalmente o pessoal que está começando na carreira, até desanimado. Fala assim, nossa, mas esse pessoal faz de tudo isso. Né? Mas o mundo real, gente, não está ocorrendo ali. Eu, por exemplo, o que eu tenho de projeto que eu tenho NDA, eu não posso falar o que eu estou fazendo. Né? Porque são projetos que envolvem, por exemplo, controladorias da América Latina. Então, mas olha onde a geografia, o gel está chegando. Mas por quê? Porque a gente não precisa chegar com os discursos que a gente conhece. Pode chegar como esse podcast está propondo, com novas visões, com uma nova, vou ser jovem, nova pegada realmente, mostrando uma cidade inteligente é possível? É possível. Mas ela não vai começar com um poste que acende e apaga sozinho. Não vai começar com Wi-Fi na praça pública. Não é isso. Às vezes vai começar por você ter um cadastro do seu cidadão mínimo bem consolidado, porque às vezes nem isso a gente tem. Perfeito. Você, só para finalizar esse tema de cidade inteligente, você tem conhecimento de alguma cidade, pode ser do mundo, enfim, que tenha algo próximo disso? Cara, tem muitos exemplos, principalmente quando a gente pensa fora do país, e aí a gente tem muitas cidades na China, e são aqueles exemplos de que a câmera consegue perseguir as pessoas, né? A gente sempre Minority vê... Report mesmo, né? Bem Minority Report, cara, que também há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula e tal, cara, era uma imagem que eu sempre usava. Esse filme, cara, eu falava, vai chegar né? Eu falava, vai chegar um tempo, porque isso já tinha um pouco no Japão, cara, que a gente vai entrar no comércio, etc, e vai recomendar as coisas para vocês. Tinha aluno meu, cara, que tinha cabeça mais velha do que eu, que era mais novo do que eu, o cara falou assim, mas isso é para poucos, a população não vai ter acesso a isso, isso é para mim. Cara, todo mundo tá recebendo bomba, ninguém aguenta mais promoção personalizada, e isso tem a ver com qualquer classe social. Basta você ter o acesso, basta você ter um smartphone, cara. E a gente sabe que o pessoal tem smartphone, ou tem um celularzinho com SMS, então a questão não é bem essa. Bom, então, eu poderia aqui citar, cara, um monte de cidades e exemplos desses hipertecnológicos, cara. Mas você sabe o que eu vou fazer, cara? E eu vou ser... talvez aqui... criticado depois, cara. Porque eu vou dar um exemplo que, na verdade, que eu considero que geograficamente é uma cidade inteligente, cara. A gente pode pensar, por exemplo, na prefeitura de Goiânia. Aí alguns falam assim, nossa, mas Goiânia tem muitos problemas. Cara, mas o Flávio Yuasa, cara, tem feito um trabalho de inteligência geográfica na prefeitura de Goiânia, cara, vencedor desde a década de 90. Olha só. Claro, cara, que não são talvez essas soluções que nós chamamos hoje, marketing falando, cara, de cidade inteligente. Mas, cara, o trabalho que o Flávio Assa, por exemplo, desenvolve em Goiânia há todos esses anos, cara, eu considero que é uma cidade que trabalha com
Ah, mas ela não atingiu o que... Ah, ok, a gente pode chegar... Agora, esse é o ponto, cara. Trabalha com dados, trabalha com inteligência, trabalha com... E outras cidades trabalham assim. Agora, se a gente for pegar o que eles consideram cidades inteligentes, cara, hoje ainda no Brasil, a gente não tem uma que é expoente num ponto. Todas querem esse título, aliás, tá? Vocês podem procurar no Google assim, não sei que cidade é cidade inteligente, não sei que... Cara, desculpa. E eu sempre me arrisco falando essas coisas, cara. Pra mim, cara, eu não consigo ainda enxergar uma cidade que possa se dizer tão inteligente que a gente não tem uma estrutura mínima de dados ou que a gente não tem uma ID. Se a gente não tem uma infraestrutura de dados espaciais, cara, desculpa, nenhuma cidade é ainda inteligente. É aí que eu ia te perguntar, né? Assim, no Brasil, você chutaria quantos anos aí pra gente talvez começar ou aí tá andando aí a passos largos na questão de cidades inteligentes? Cara, eu acho que a gente já começou. E eu acho que e quem tá aqui também tem papel nisso, cara. Eu acho que é isso, é tá trabalhando, atuando, buscando essa... Mas eu acredito, cara, que assim como a transformação digital, os governos tiveram que se transformar em digital muito rapidamente. Muito rapidamente. Né? Todo mundo reclamou de muita coisa aí da Caixa, né, cara? Ou do próprio título de... Cara, mas há pouquíssimo tempo atrás, o pessoal, a gente entregar... Eu não cheguei a fazer isso, tá? Não sou também assim, então... Mas a gente tinha que entregar, eu lembro o pessoal entregando imposto de renda em disquete, né, cara? E antes era só o papel. Então, assim... E hoje, cara, você tem o mas dá... Cara, gente, puxa, é igual a história. Eu não tô defendendo o governo nem nada, pelo amor de Deus, cara. Estou defendendo o pessoal de TI, às vezes. O aplicativo da Caixa, que faz cara. Um baita trabalho, né? O pessoal do TI cara, do governo cara, é fantástico. Cara, os né? caras, sei lá, da Caixa... Cara, mas o aplicativo da Caixa, cara, os caras colocaram... Mas deu um monte de pau. Porra, cara, você já fez software. Tudo dá pau, cara. É igual software SIG, cara. E deu bastante pau por conta... de uma falha de banco de dados, né? Tem isso também, né? Então, assim, a informação assim, que tá lá, às vezes tá... Então, eu acho, cara, que a gente tem... Eu sou sempre otimista, cara. Se a gente não perder todo mundo, as cabeças pra fora do país, cara, que esse é um risco nosso, esse é fato. Cara, mas a gente tem muita gente boa no Brasil, cara. Dá pra fazer um trabalho... Agora, a gente também tem que pensar sempre fora da caixa, cara. Eu trabalho com geotecnologia. Cara, então para de falar de gel. Fala de solução. Fala de solução, cara. Cara, o Dr. Jon Snow, que é o nosso clássico, né, do Mapa Fantasma, né, cara, que é o livro que sempre recomendo para o pessoal. O autor é o Steven Johnson, que conta a história lá famigerada que todo mundo aprende do Dr. Jon Snow, que não é do seriado, é o médico de Londres, tá? Aliás, um dos médicos também preferidos da Rainha Vitória. Que além de ser o pai da epidemiologia moderna por conta daquele mapa do cólera, também é o pai da anestesiologia moderna. Ele que, inclusive, não vai contar para todo mundo aqui, mas a Rainha Vitória, inclusive, ela ficou viciada nesses relaxantes. Exatamente, que ele foi um dos primeiros que ministrou isso para nascimento de nenê, cara. Olha então, só. assim... E foi o cara do geoprocessamento, que é o cara... Só que essa história é quase... Então, veja, esse cara é importantíssimo, cara. E ele não era geógrafo para provocar, né? Os geógrafos, que são deuses, né, cara? Ele era um médico, cara. Por quê? Porque ele não se preocupou naquele momento se era WGS e Córrego Alegre. Isso é importante? What a crazy fuck. Claro que é. É importantíssimo isso. Ninguém tá desconsiderando. Só que eu não preciso mais apresentar. Vocês não pegaram essa época, cara? Os primeiros dispositivos de carro, de GPS, é só S mesmo, não é GNSS não, porque tava outro. É só S. Cara, as primeiras telas do Garmin e tal, cara, ele pergunta qual sistema de rede você quer usar pro usuário automotivo. Cara, nós temos que saber o que é isso para construir uma interface pro usuário que ele não tenha que saber isso. Então essa, cara, é a grande sacada agora, você não precisa falar necessariamente do gel, porque se tá falando de cidade, é gel. Se tá falando de agro, é gel. Se tá falando de problema social, é gel. Está em algum lugar, tem alguma questão espacial envolvida. A gente tem tecnologia para ajudar. Exatamente. Eu queria mudar de assunto, né, para não estender muito, né. Você participou da UDOP, eu inclusive conheci você numa palestra da UDOP, que você fez um drone voar lá, só apertando os botãozinhos, não sei se você lembra.
Porra, cara, agora eu lembrei da onde que você me conhece. Agora sim, cara, olha só, tá aqui, né? Pena que o pessoal não tem câmera, ó, aquele é o mesmo aqui, ele tá aqui. Esse que você fez voar só apertando uns botãozinhos. Eu conheci o Abimael lá, eu assim, não te conheci pessoalmente, né? Até porque tinha um monte de gente lá, eu não fui te cumprimentar, mas eu fiquei assim, muito... A tua palestra foi sensacional, né? Você estava moderando lá o painel, né? Não lembro que painel que é, faz um tempinho. Era o painel sobre o uso de drones no agro, cara. Legal, isso mesmo. E aí, você fez um programa lá, que era um programa, não sei se era Python. Infantil, um negócio básico de caixas. E aí o drone pousou, ele decolou e pousou dentro da sala lá, foi super legal. Então isso aí, migrando um pouquinho para o agro agora, que você também participou da UDOP, eu sinto que o agro, ele digamos assim, né, um berço para as geotecnologias, né? Parece que o agro sempre está aceitando todas as geotecnologias. Você tem essa mesma visão? E como é que como está aí, né, os próximos passos para as geotecnologias no agronegócio? Cara, o agro não está aberto para geotecnologias. O agro, durante toda a sua história, isso é papo de agro é pop, agro é tech, cara, isso é a maior mentira. Porque o agro sempre foi tech. Uma das linhas, para não falar que é a única, porque estão várias, mas uma das linhas da historiografia e da antropologia nos diz o quê? Nós nos tornamos seres humanos, né, com o desenvolvimento, ou o Homo sapiens se desenvolve com a introdução da agricultura, deixamos de ser nômades, começamos a desenvolver relações sociais, as cidades, etc. Cara, ou seja, se a gente pegar toda a história do agro, cara, toda a história, ela sempre trabalhou no estado da arte, daquele momento histórico contemporâneo. Exatamente. Eu ia falar que o agro, ele cria uma demanda para geotecnologia. Ele cria um monte de situações, problema que tem que ser resolvidas. Porque a gente só planta, a gente só coloca gado, ou outro tipo, enfim, eu pensei o gado aqui, o pessoal que é vegano vai ficar bravo comigo, mas nada melhor que uma picanha, enfim. Mas olha só, cara, então assim, sempre foi tech no estado da... E sempre foi gel. Mesmo, cara, que não seja o que nós chamamos de gel. Cara, mas quando você tinha um pequeno produtor, por exemplo, que conhecia cada centímetro da sua terra, cara, tem mais precisão de agricultura do que isso. Né, cara? Quando o cara sentia, por exemplo, eu tô sentindo o cheiro, eu acho que vai chover. Então, cara, tudo isso são características do agro, cara, que podem parecer, mas isso é o... Mas, cara, a inteligência tá no cara, no produtor, né? E aí, a cada momento histórico, com o advento de tecnologias, o produtor foi... O produtor, eu sempre falo produtor, mas vocês estão entendendo que é desde o pequeno até a grande empresa, a agroindústria, enfim. Isso tudo, gente, a tecnologia... É como a John Deere. Pô, você fala da John Deere hoje, né? Eu tenho até a miniatura aqui, é muito legal, né? Caro pra caramba. Podiam também patrocinar e mandar umas miniaturas da John Deere e tal. Exatamente, John Deere, paga nós. Pode ser da GCO também. Pode ser da GCO também, não importa, enfim. Cara, o que acontece? Mas o John Deere, não vamos falar da John Deere empresa, mas o John Deere, cara, ele começou com o quê? Desenvolvendo uma nova liga metálica para os trados, enfim, o arado aguentar os solos do meio oeste americano, porque não aguenta. A liga metálica da zona da costa leste, cara, na verdade não tinha, era outro tipo de solos. Chegou aquele tipo de liga, quebrava. Cara, você tá. E olha que Então veja que sempre foi inovação em cima de inovação. E se hoje nós vivenciamos a Revolução 4.0, ou seja, nós estamos no meio de uma revolução industrial. Por isso que tá todo mundo perdido. Você imagina, cara, na primeira Revolução Industrial, quando de 2, 3, 4 meses que demorava de vir da Europa para a América, cara, diminuiu para 1 mês com um barco a vapor, por exemplo. Você imagina a cabeça do pessoal, explodiu,
Né? Isso é coisa do demônio, não é possível. Que é isso? Cara, é o que está acontecendo hoje. Não, mas está tudo mudando. Alguns chamam de sociedade líquida, outros chamam de VUCA, e nos MUCA, e não sei o que lá. Cara, eu não sei como você quer chamar, o psicólogo quer chamar de geração. Cara, eu chamo isso de contemporâneo. É o momento que nós estamos vivendo, cara. Esse momento é o momento de transformar. E se hoje eu tenho acesso ao digital, nós vamos, e no caso do agro, cara, nós vamos usar tudo o que é possível. Se amanhã não tiver, nós voltamos a desenhar na areia da praia, não tem problema. Mas se hoje eu tenho isso disponível, não tem por que eu não utilizar. Então o agro, cara, foi o que o Alex colocou e o Jonatas também. O agro, cara, ele demanda geotecnologias porque ele é geo. Ele é territorial. Nós só plantamos em algum lugar, nós só criamos em algum lugar. Então, não tem como falar de tecnologia sem falar, nem que seja um mísero endereço, entre aspas, mísero, num RP, no CRM. Já é uma componente espacial. De onde vem? E é por isso que essa, não só variável, mas essa dimensão geográfica, não é só importante, e a gente fala muito do agro no talhão, né? A gente fala muito lá do tipo de solo, da agricultura. Cara, mas e a logística desse país nosso maluco que a gente planta no Mato Grosso do Sul, processa no Mato Grosso, vende em São Paulo, distribui no... Cara, o que a gente perde de dinheiro em logística nisso tudo, né? Às vezes eu tenho um produtor lá no sul do país e o cara processa no Nordeste. Então, até a questão dos arranjos produtivos, enfim, toda essa massa de dados, a gente tem muito potencial. Então o agro é uma área, gente. E aí para quem está procurando áreas de trabalho também, que eu acho que tem muita gente que está procurando, desesperada, às vezes estágio, pensa fora da caixa. Pensa, por exemplo, o agro não é só o agro, tech, pop, pensa no médio, no pequeno, nas grandes... Eu tive a chance de falar, em 2018, foi... para mais de 800 produtores rurais pequenos, principalmente, cara, no Senar do Paraná. Foi um encontro... Puta, que cara, legal. e você vê que a demanda dos caras, cara, são coisas, às vezes, que pra gente que tá ouvindo aqui, são banais. Por exemplo, ter os talhões com os tipos de solo, isso já... Ou ter onde estão os distribuidores de um determinado produto. Cara, são coisas tão elementares e a gente tem oportunidades no agro, e lógico, e às vezes eu vejo o pessoal batendo sempre o quê? Nas mesmas coisas, cara. Nas mesmas coisas. E sempre. Então, a gente tem oportunidades em toda a cadeia do agronegócio. Desde a semente, cara, até a entrega. Todo o processo, a cadeia do agronegócio é territorial, é geográfica. E vai muito além, cara. Eu não gosto desse discurso do o Brasil é o celeiro do mundo. Cara, isso só é síndrome de vira-lata. A gente não é celeiro de nada. A gente pode ser produtor de muita coisa, mas principalmente produção de tecnologia para o agro, para a agricultura tropical, para a gente influenciar não só o Brasil, mas ajudar, por exemplo, a África, para outros tipos de agricultura a gente possa desenvolver. Isso é possível com tecnologia. E aí, gente, puxando sardinha para a gente, é tudo geotecnologia. É tudo nossa área, é nosso campo, né? Por isso que a gente Envolve migrou nosso tão campo. rápido, o pessoal deve estar maluco nesse podcast. O cara tá falando de cidades inteligentes, agora tá falando de agro. Cara, a questão, além de ter que chavear na cabeça, é claro, mas a questão, a dimensão é espacial. O que a gente vai mudar são os atributos, a cadeia, etc, etc. Mas são problemas socioterritoriais, socioespaciais. Então nós temos como... E sim, para responder objetivamente, se é que eu consigo fazer isso pro Alex. Alex, a demanda de geotecnologias é exatamente essa. Nós estamos sendo demandados. E, hoje, qual é o principal problema do agro digital? Grande parte do pessoal fala assim, conectividade, negativo. Formação. Falta gente formada com e com visão tecnológica para o agro. Grande parte dos cursos, por exemplo, de engenharia agronômica nem tem disciplinas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, grande parte é optativa, ou tem que buscar atrás esse conhecimento. E eu também sou contra, e daqui a alguns anos eu espero que não existam mais disciplinas geoprocessamento, vamos chamar. Ô louco, você tá louco? Cara, se eu tenho uma disciplina de solos,
Por que eu já não estou trabalhando com geoprocessamento na disciplina de solos? Se eu estou trabalhando com geomorfologia, já trabalhe com software SIG também. Então a questão não é... o geo, claro que vai ser uma área, mas eu digo, durante a formação isso tem que estar distribuído. Se eu estou tendo aula de solos, pedologia, já use sistemas de informações, porque senão vai continuar fazendo o que a gente faz. É o departamento de geo, é a galera do mapa. Você sabe que no agro acontece muito isso. É o pessoal do mapa, é o pessoal do agro, é os topógrafos modernos. Não é isso, não é isso. E a gente tem uma potencialidade, vocês trouxeram aí eu preciso ouvir e preciso depois conversar com ele, cara. Seguro agrícola, mais de 80, ele deve ter esse dado correto aí, 80, 90% das nossas terras não são seguradas. Olha a oportunidade que a gente tem. Exatamente esse número. Exatamente esse número. E aí todo mundo tá lá fazendo mapa de diferença de NDVI. É importante? Claro que é. E vocês devem ter discutido isso aí em alguma oportunidade, alguma coisa. Cara, mas não é o NDVI, não é. Você não vai vender mapa de NDVI, você vai vender solução, cara. E o mapa de NDVI, o processamento, como você quiser chamar isso, é um produto. O que o cara quer saber é solução que você tem. Tá certo. Eu ia comentar. Até esse silêncio assusta, vamos lá. Não, é que você entrou num ponto que eu queria. No fundo, o que a gente aprendeu nessa primeira temporada foi que muitas ciências usam da geolocalização como corriqueiro, é do dia a dia. Você tem que trabalhar com isso para você produzir o fim, né, da sua empresa, da sua indústria e tal. Fico até feliz de saber que os profissionais que estão nessa área vão ser requisitados, estão sendo requisitados e no fundo está até faltando, né, profissional que tenha essas capacidades na sua formação. E é até engraçado, porque no podcast que a gente conversou com o Kael sobre universidades, né? A gente tem uma série sobre universidades, e aí eu comentei um debate ali, né? Joguei na roda ali. Eu tinha visto, né, um tempo atrás, um post, né, de um engenheiro cartógrafo falando, né, que estava faltando emprego, que não tinha mais emprego para engenheiro cartógrafo, que não sei o quê. E algumas pessoas até concordando, né, com ele, assim, e tal. E eu não tive coragem de comentar pra não causar. Eu não gosto de, né? Eu sempre fico de fora dessas discussões porque eu não gosto de discutir em Facebook. Mas eu achei estranho. Eu falei, gente, com a geotecnologia crescendo do jeito que tá, ela sendo utilizada em praticamente todos os ambientes. No agro, por exemplo, aí eu me formei em 2017. Eu entrei na faculdade em 2011. Durante o meu tempo de faculdade, eu não tinha conhecimento de cartógrafo que trabalhava em usina de cana-de-açúcar. Hoje eu trabalho numa usina de cana-de-açúcar e conheço vários profissionais que trabalham em usina de cana-de-açúcar na geotecnologia. Né? A geotecnologia sendo cada vez mais requisitada, isso só no agro, e depois outros mercados em que está sendo utilizada a geotecnologia. Né? Eu fico pensando, poxa, né? Será que tem gente que reclama ou entra naquela seara? Eu me formei nessa caixinha e quero usar o que eu estudei. Olha, cara, tem tantas... É meio que foi comentado, né? Assim como outros profissionais vão ter que aprender um pouco de cartografia, os cartógrafos vão ter que aprender um pouco da outra área, não tem como fugir mais. Sabe o que é isso? É o que você falou, pegar a palavra aí, cara, são muitas searas, podem ser muitas coisas isso aí, cara. Uma é o seguinte, você começou falando, muita gente quer emprego, cara. Vou te falar, cara, emprego eu acho que os dados do IBGE mostram isso, emprego para quanto a gente deve estar, acima de 13 milhões? Isso, tá 13 milhões, quase. Hoje que a gente tá gravando aqui, cara, então assim, emprego, cara, olha, eu sou de São Carlos, apesar de morar em São José dos Campos, né, cara? Mas São Carlos, assim, a gente fala que até o vendedor de cachorro-quente tem doutorado lá, cara. Cara, mas não só São Carlos, cara. O que eu já peguei de Uber nesse monte de viagem, antes de pandemia, por favor, tá? Cara, a gente começa a conversar, você viu que eu falo pouco, né? Cara, não, cara, uma vez, cara, lá em Brasília. Cara, eu trabalhava na IBM. Cara, o cara um monte de certificação. Cara, então, o que eu digo, cara? Primeiro, habilidades e competências. Eu brigo, cara, com algumas pessoas. Quem tá me ouvindo vai saber pra quem que eu tô falando isso.
Que assim, mas fulano de tal foi formado em não sei que lugar. Fulano de tal formou não sei onde. Cara, eu quero saber de habilidades e competências. Essa é a grande questão. Se a pessoa é formada em geografia, engenharia, biologia, economia, não me importa num primeiro momento. Quais são as habilidades e competências que ela vai prover e vai trabalhar no meu projeto? Então, assim, primeiro, emprego, muito difícil. Segundo, foi, talvez, o Alex colocou um outro ponto que também é muito comum. Segundo a legislação tal, eu posso fazer tais coisas e eu vou procurar coisas assim. Olha, gente, se eu fosse procurar o que a geografia faz, eu não teria feito 1/3 do que eu fiz, que hoje é geografia. Então, a grande verdade é o seguinte, serviço tem muito. Olha o tamanho do Brasil. Tem um terceiro ponto, que eu vejo que vocês, jovens, são dinâmicos, descolados, integrados, mas é difícil sair da zona de conforto, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que não quer sair de perto da casa do pai e da mãe ainda. Verdade. Ou porque não pode sair. Gente, o Brasil é grande, mas não é o seu. Você não vai conseguir, talvez, um serviço ganhando o que você quer, trabalhando no que você quer e pegando um ônibus pro lado da sua casa. Então, às vezes, cara, você vai sair muito da sua zona de conforto. Vai sair muito da sua zona de... E vai trabalhar em... Cara, eu mesmo, a cada projeto, às vezes, que eu me envolvo, cara, às vezes eu mudo completamente de área. E isso, cara, é muito bacana. Deixa as pessoas um pouco malucas? Claro que deixa. Mas olha só, cara. Mas isso, eu não tô dando uma opinião aqui, cara. Eu tô dando realmente uma... E não é autoajuda, não, cara. É ajuda de verdade. Tem muita coisa para ser feita e eu garanto que tá faltando gente no mercado e eu garanto que tá faltando gente. Mas eu tenho qualificação em 10 softwares, cara. Não é isso que o mercado tá pedindo. Aliás, tem até um vídeo meu lá no YouTube que falo sobre isso, cara. Eu não quero saber o que o mercado quer, cara. Porque o mercado... Aliás, primeiro tem muitos... Quem é o mercado? Me apresente o mercado. E segunda questão, cara, o mercado é volátil. Ele muda muito rapidamente. Então, cara, o que a gente tem que estar preparado é quais são os problemas. Quer ver um jeito de pensar isso, cara? Quais são os problemas e desafios do agro no Brasil para os próximos 5, 10 e 15 anos? O exercício bobo, cara, dos 5, 10, 15 anos de Harvard. Mas pensa no agro, não pensa na sua carreira. O que você imagina o agro daqui a 5, 10, 15 anos? Cara, uma coisa simples, quer ver? Segurança alimentar. Não é só a questão com a China, etc, cara. A gente tem que ter segurança. Cara, da onde vem a carne, da onde vem a soja, da onde vem o milho, rastreabilidade, etc. Ainda são desafios enormes. Então, estou pegando um exemplo simples aqui, mas que me ocorreu, por exemplo, aqui. Então, nós temos, na verdade, onde dará daqui 10 anos o agro no Brasil? Gente, no começo dos anos 2000, mais de 80%, 90%, mais de 90% da cana no estado de São Paulo, ela era colhida manualmente. E nós tínhamos problemas sociais, a questão dos cortadores de cana, né? Dos boias frias. Aliás, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, nós temos a cidade de Guariba, que passou por uma revolta. Né? Então nós temos uma série de questões para hoje, em 2020. E se a gente falasse isso lá atrás, eles iam falar, você é louco. Cara, a gente já está com mais de 85% de mecanizado no estado de São Paulo. E a queima, basicamente, acabou de cana. Então, isso foi muito rápido. Tão rápido que em 2003, 2004, num evento que não existe mais, chamado GIS Brasil, que existia o Geo Brasil, que depois se transformou no Mundo GeoConnect, e existia o GIS Brasil. O GIS Brasil ele era um pouco mais acadêmico, você mandava artigo também, mas tinha um formato parecido com o que hoje vocês conhecem como Mundo Geo, enfim. Cara, nós fomos como a GX, né, e eu fui junto com o Lúcio Jorge da Embrapa de São Carlos, nós fomos pro GIS Brasil apresentar o Vante, apresentar o Arara lá da GX, algumas imagens que a gente estava coletando, alguns processamentos com redes neurais, cara, negócio... Cara, teve gente lá no GIS, que hoje inclusive vende drone pelo Brasil. Isso é brinquedo de criança. Não serve para fazer mapa. Isso não é ferramenta de cartografia. Isso é para aeromodelista. Meu Deus. Categórico. Eu vou ficar quieto.
Tá aí a resposta, cara. O cara lacrou. 2004. 2003, 2004, isso nos últimos Giz Brasil, aliás, que teve. Hoje, cara, alguém... É igual... E quando começou a fazer topografia com softwares, né, cara, com drone, etc., né? Hoje você faz aqueles modelos incríveis, cara. O pessoal de topografia, mas isso é impossível. Cara, com modelo... É que hoje, lógico que é impossível. Se você for rodar isso, cara, num i3, não sei lá, tá? Cara, isso é... Agora, com o poder computacional que você tem hoje, cara, é possível você fazer com... É uma matemática que, claro, que quando que a gente aprendeu com aerofotogrametria, cara, estereoscópio de bolsa, estereoscópio de espelhos, etc., cara, tudo aquilo é a base disso tudo, só que o poder de processamento aumentou. Vou trocar um pouco de assunto, que agora me veio uma coisa que eu estava conversando com o meu chefe, que a gente estava conversando sobre laser scanner terrestre para BIM. O que geógrafo, cartógrafo, né, na sua imaginação, na sua que você consegue pensar, pode ajudar nisso, né? Tanto cara, eu vou ter que citar isso aqui para depois vocês não falarem que eu copiei o tema, hein? Tem já marcado, só não vou... Já tem marcado uma live que a gente vai fazer um bate-papo lá no Geografia das Coisas, cara, no canal. Eu vou trazer um geógrafo que está trabalhando com integração Geo e BIM. Eu quero chamar ele... Caraca, que legal! Você tá vendo que é a nuvem de ideias, cara. Eu fico muito feliz de ouvir essa pergunta, porque assim, cara, essa é a grande pergunta. Como a gente integra o BIM, o Geo e tudo isso? O que eu posso dizer, cara? Que BIM não é só da civil, não é só da arquitetura, assim como o GEO não é só da geografia e da cartografia. Agora, há limites para o nosso entendimento também, né, cara? Porque aí, eu sempre brinco, o BIM, não é só isso, mas o BIM, né, cara, é uma escala a mais do que a gente não trabalhava, né? A gente chega dentro, por exemplo, qual é a marca da lâmpada, quantas horas ela está sendo utilizada. Né? Absurdo, é absurdo. A quantidade de informação que o BIM guarda E é aí que vem o meu ponto, cara. De novo, o Abimael é o chato, cara. Para quem trabalha, principalmente com áreas urbanas, enfim, cara, vocês sabem como vem os CADs da vida, cara. Uhum. Tem gente que até hoje não separa em layer. Mete tudo no zero. Às vezes para ferrar, para vender outro produto mesmo. Cara, aí eu fico... A grande questão é, cara, o BIM é sensacional. Mas tem que voltar igual. É a questão igualzinha do Geo, cara. Se eu não tiver uma boa base de dados, uma boa modelagem, cara, até porque o M é de model. Então, se eu não tiver os parâmetros do model, cara, esse é a grande questão. Agora, tem coisas sendo já trabalhadas com isso, tá? Cara, tem, por exemplo, a Facens, uma faculdade lá de Sorocaba. Mandar um abraço para a professora Regiane, que hoje está, inclusive, no Ministério da Ciência e Tecnologia também, enfim. Mas, cara, lá, por exemplo, eles têm já um departamento dentro do planejamento da universidade pro BIM da universidade. Então, na verdade, é uma visão do Smart Campus com BIM já também. Legal. Né? Então, que a gente... Cara, você veja a pergunta, é uma área que está borbulhando. Se vocês procurarem, eu já estou cantando essa bola pelo menos uns 2, 3 anos que a gente vai... E agora, cara, tá consolidando de vez, principalmente as ferramentas e tal. Então, fazendo spoiler também, fazendo propaganda, cara, eu vou trazer um geógrafo, tá? Que eu vou adiantar, é o Lucas Tafarello. Eu vou trazer o Lucas, se tiver tudo aprovado com a empresa dele, etc. também, por isso que eu não queria citar o nome ainda, mas, cara, ele tá trabalhando com a integração Geo com o BIM. Já tem data essa live? Cara, eu quero fazer ainda esse ano, porque eu quero ouvir sobre isso, porque eu também estou recebendo demandas sobre isso. Vocês terem uma ideia, quer ver? Eu hoje sou professor, lá é docente, né? Na Escola Nacional, não era Escola Mundial, na Escola Nacional de Controle do Peru, cara, que é a escola, na verdade, da Controladoria do Peru, que forma os auditores fiscais e outros auditores para todo o Peru. É a universidade corporativa, a pós-graduação deles, tá? Com muita honra, hoje eu tenho ministrado uma disciplina lá de auditoria contínua e análise de dados. Nossa, que incrível! Parabéns! Cara, e olha que incrível uma coisa. O coordenador me ligou semana passada. Não vou ler aqui, cara. Ele falou assim: Abimael, você tem alguém para indicar de BIM?
Porque a gente está com demanda de auditores que estão já recebendo projetos em BIM no Peru. Ah, olha só. Auditoria já de obras públicas, o pessoal já está buscando conhecimento em BIM. E vai, se não teve, ia ter uma palestra lá da escola. Ou seja, já está convergindo o negócio, já está mudando, já está virando a página. Cara, quando você vê que uma controladoria do Peru está buscando conhecimento, como o ET Bilu, em BIM, cara, alguma coisa tá borbulhando e não é só no Brasil, é na América Latina. Então é muito importante. Agora, cara, lógico que é uma escala que você vai trabalhar com dados variáveis, cara, que não é da formação, não é a nossa escala de trabalho. Por isso, é realmente o trabalho é muito mais afeito, vamos chamar assim, cara, pro cara da civil, pro pessoal da arquitetura e urbanismo, etc. Mas eu já tô ouvindo porcaria por aí, do tipo... O BIM é a evolução do GIS. Que igual falava que o CAD é evolução do GIS. Cara, o GIS é evolução do CAD. Cara, não tem nada de evolução. O CAD é uma ferramenta, assim como o GIS, assim como o BIM. E elas têm que ser integradas, porque eu não conheço nenhum GIS sem CAD. Eu não tô falando de AutoCAD, hein, gente? Eu tô falando de desenho auxiliado por computador, CAD. Ou seja, isso é core de qualquer GIS. Assim como, cara, o BIM tem como core de um BIM, cara, o GIS. Porque você vai estar colocando aquela estrutura toda em cima de ambientes reais. Então, assim, vocês estão... O que eu tenho para falar sobre isso, cara? Esse é um tema realmente bastante novo, que eu tô cantando a bola há um tempo já, e agora, cara, você vê, já tem alguns profissionais que estão se colocando, trabalhando a integração gel com BIM, e já tem busca por... Abimael, você tem um palestrante, você tem alguém para falar de BIM para obras públicas. Eu não encontrei, porque também ele precisava de uma hora para outra, mas ele conseguiu um pessoal, não sei se é um palestrante do Chile, não lembro. Ou seja, cara, a coisa... E isso é uma outra dica, parênteses também, tá, gente? Nós temos que sair, além de sair do nosso ovo do gel e começar a falar para fora, para todo mundo, ou seja, transformar todos os nossos dias em um GIS-Day, tá? GIS-Day não é da Esri, tá, pessoal? GIS-Day é um dia pra gente comemorar. Então, transformar todos os nossos dias em GIS-Day, todo dia contar para todo mundo de uma forma melhor o que a gente faz, mas a gente também... Dica, tá, gente? Para todo mundo aí. Vamos olhar para os hermanos. O que tem acontecido na América Latina com gel, gente, é muito bacana. O que tem acontecido com inteligência... Olha, existe um sistema na Colômbia, gente, chama Oceano, tá? Com acento no A, e procurem. É um sistema, gente, de inteligência artificial para encontrar fraudes em obras públicas, lendo contratos e lendo inclusive a questão geográfica. Então você imagina, cara, todos os contratos entram, eu estou simplificando esse modelo, tá? E tem uma série de parâmetros lá dentro. Então ele detecta, por exemplo, olha, esse contrato tem alguma coisa estranha. Como que, por exemplo, né? Por exemplo, o Jonatas, ele é dono de uma padaria e ele está fornecendo tijolo para uma obra em tal lugar. Cara, e isso é muito comum no Brasil, por exemplo. Agora, esse sistema, cara, que a Colômbia desenvolveu, ele analisa a questão geográfica também. Só para finalizar isso, a controladoria do Chile tem geógrafo na equipe da controladoria, dentro do time de tecnologia da informação, trabalhando com informações geográficas governamentais. E às vezes eu pergunto, você já pensou em trabalhar com auditoria? Às vezes não é um tema que a gente pensa em gel, né? Mas está lá. Dá para se trabalhar. Então, se você mescla a geografia, né, no digital, a informação geográfica, acabou. Estamos em tudo, cara. A gente é chato por causa disso, tá vendo? Aí o pessoal tá ouvindo e fala assim, eles não estão vendendo nada aqui, viu, gente? Nós estamos vendendo... É isso que é o mais engraçado. A gente só tá expondo os mercados, né? Isso que é o mais engraçado. Assim, a gente não tá vendendo nenhum produto, né? O que a gente tá vendendo é a nossa formação. Então, pessoal, se você é novinho e tá querendo fazer faculdade, ou né, vai pra geografia ou vai pra cartografia, né? Olha, eu diria... Eu já ouvi vários engenheiros de computação chegando para mim, cara, cara, se eu tivesse conhecido alguém igual você, eu teria feito geografia e ido para computação, porque, cara, o caminho é mais fácil entre quem tem a formação geográfica, enfim, cara, é mais
Não é fácil, mas é mais tranquilo ir para a tecnologia do que o contrário. Quem está me falando isso não sou eu, vários colegas engenheiros de computação. E o Alex está fazendo esse caminho, inclusive, né? Ele se Aí. formou em cartografia mas e é tá indo pra... diferente. É diferente. Geógrafo pensa de um jeito diferente. Não, mas eu acho que assim, ó, eu acho que principalmente de engenheiro e computeiro, não é muito. Não, mas eu acho que assim, ó, Alex, assim, aí eu vou defender um pouco o meu curso, porque assim, ó, tanto a cartografia quanto a geografia, a gente sai com visão espacial. Então, assim, a gente é engenheiro, a gente é quadradinho, mas a cartografia, você sai com uma ideia espacial diferenciada de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro florestal, tá? Eu acredito é o que eu acredito. Porque a minha facilidade em entender um sistema espacial, de ver no 3D, eu adquiri na faculdade de cartografia, e assim como o Abimael na faculdade de geografia também. Então, quando o cara ele tem uma noção de espacialidade, eu acho que é o que o Abimael está querendo dizer. Que quando ele vai para a informática, eu acho que é mais tranquilo, entendeu? Eu só defendendo aí meu curso aí, se você ficar metendo pau aí. Você quer dizer... Não tô querendo meter pau, só tô falando que um geógrafo ele tem uma formação diferenciada, né, comparado com um engenheiro, que a gente já é engenheiro. Engenheiro tem uma cabecinha fechadinha. E acho que computeiro também, né, vai ter uma cabecinha um pouco mais truncada ali no seu mundo. Mas com certeza, né, um cara que faz computação, ele não vai ficar pensando na espacialidade das coisas, né? Ele vai ficar pensando no algoritmo na lógica, dele, né? que ele quer fazer, alguma coisa assim, né? Mas por isso que eu acho que principalmente quem tiver na graduação, né, gente, ou quem luta por essas mudanças, é isso que a gente tem que lutar nisso aí. Essa molecada se envolver com tudo, sabe? Então, assim, o engenheiro não precisa mais ser quadradinho hoje, porque ele pode, por exemplo, estar interagindo numa empresa júnior com outros profissionais e começar a ter leituras, por exemplo. Então, assim, por exemplo, eu sou um problema, entre aspas, em alguns momentos, porque assim, hoje não tanto também, mas nas engenharias, eu sou humanas. Vocês entenderam, né? Tem muita epistemologia. Então, quando eu mando para rede mais técnica, é muito. Quando você tá mais com o pessoal você é muito técnico. Você devia ter feito engenharia. Mas é isso que é legal, que inclui o tema do meu doutorado. Não isso, mas é fuzzy, cara. É nebuloso. É bom uma área nebulosa. Ou seja, a gente migrou aqui nesse papo que eu já nem sei muito tempo, cara. Espero que o pessoal Espero que o pessoal esteja nos ouvindo, e se estiver ouvindo, continua deixando like, sei lá o que vocês estão deixando aí, comentar, enfim, entrem. Mas, cara, essa é a questão. Você veja, a gente migrou de formação para cidades, para agro, e a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa, problemas espaciais, que a gente tem que colocar método, lupas, óculos especiais, e aí, cara, eu quero a visão do engenheiro cartógrafo. Por exemplo, cara, se eu não tivesse tido a professora Maria Isabel, que é engenheira cartógrafa, 1 ano de cartografia, e ela, cara, em prova nossa, cara, na geografia, caía, por exemplo, conversão de coordenada long lat para UTM na mão. Caraca. Cara, lógico que eu ficava pé. Eu ainda que já mexia um pouco. Mas isso aqui, papapá, cara, hoje eu agradeço ela, porque, cara, eu sei de onde veio aquilo. Então é muito maluco também, porque aí você que tá se for também, isso aqui não é legal. Cara, procura, conversa, descobre. Ainda mais hoje, cara, eu falo, puta, se eu tivesse YouTube na época, gente. Se eu tivesse poder, cara, se tivesse Amazon na época, cara, grande parte, tudo que eu li na graduação foi xerox de 5 centavos na época, cara. Nem acesso direito a dinheiro. Hoje, cara, é tudo mais. Mas também é difícil pra gente, é caro. Cara, mas hoje é muito mais acessível. O que você tem de livro eletrônico, de PDF, de YouTube, de boas fontes, de podcast bom igual de vocês, etc. Isso não tinha há 10, 15 anos atrás. Isso é transformação digital de verdade. Não é parar de usar papel e usar computador. Não é isso. Transformação digital é isso, cara. A gente tá cada um aqui conversando com gente do Brasil inteiro e vai saber até da América Latina nos ouvindo, etc. E nós temos espaço para crescer com tudo isso. É só a gente não tem, talvez, emprego, mas trabalho, serviço, tem pra caramba. Perfeito. Abimael, então, vamos entrar na reta final, e aí aquelas ideias que estavam na nossa nuvem. 2021, o que nós podemos esperar para 2021? Eu não vou, né, fazer aquela pergunta de RH, né? O que você espera daqui 5 anos, né?
Mas para 2021, né? O que a gente pode esperar de geotecnologia? Bom, quanto à geotecnologia, falando na linha tecnológica mesmo, cara, eu acho que a gente vai continuar justamente nesse ritmo de crescimento da questão de sensores e atuadores, que tá muito ligado, lógico, à internet das coisas, né, cara? Então a gente tem muita coisa ainda que essa questão da conectividade de sensores, ou seja, dessa extensão do mundo. A gente sempre, por exemplo, a gente sempre falou, uma dificuldade são dados meteorológicos, né? Lógico que sem muita precisão, mas você pode construir uma, uma estaçãozinha meteorológica hoje com Arduino, né, cara? Então, assim, mas eu não tenho. Não é a precisão que eu preciso. Mas você não tem nada. Então, você não tem nada, você pode comer. É igual a briga nos anos 2000 também. Não, Garminzinho, amarelinho Etrex, né? Não pode ser usado, porque não é de GPS. Não pode, mas o cara não sabe nada, cara. Começar com o Garmin não é pecado, não. Então, assim, lógico, você tem que estar todo o parâmetro técnico, mas vamos, o que eu quero dizer com isso? Então, 2021, na questão tecnológica, cara, os micro nanosatélites, né? E vem a nossa constelação brasileira aí também, né? Da Visiona, cara. E eu assisti uma palestra desse pessoal um tempo atrás aí. O produto vai ser muito interessante, principalmente o pessoal de agro. Então eu acho que tem mais tecnologias, cara, mas não querendo. E cara, eu acho que cada vez. Não é o ano da consolidação, porque eu acho que não vai ter um ano disso. Mas, cara, é o WebGIS, cara. A gente tem que ir para essa visão do WebGIS. E o WebGIS não é ArcGIS Online para quem está nos ouvindo, tá bom? O WebGIS não é um termo da Esri, tá bom? Vocês podem entrar, por exemplo, no GIS IT, que é um dicionário, vamos chamar, na verdade não um dicionário, uma biblioteca mundial aí de conceitos de geo, e não tem marca isso é independente, está ligado a universidades também, muitas, enfim, e o WebGIS é um conceito, não é uma marca. Tô deixando esse parênteses, tá? Porque eu já ouvi isso, porque uma vez eu fiz até uma sériezinha no YouTube, Aprenda a Fazer Mapa WebGIS. O pessoal, é ArcGIS Online. Não, ArcGIS Online é um exemplo de um WebGIS. Mas eu acho que a consolidação e cada vez mais e em aplicações específicas, né? Eu acho que todo mundo usa iFood. Eu acho que todo mundo usa o Waze, todo mundo usa quer dizer, menos agora. Eu acho que o iFood é o mais usado agora na pandemia, ou qualquer outro de comida, né, gente? Mas não sei se vocês sabem, o iFood, por exemplo, tem geógrafos na sua equipe. Então é muito. E não como entregador, tá? Trabalhando lá com as análises. Também deve ter entregadores, sem dúvida, mas como analistas de dados. Então é o ano, gente, da gente realmente a questão da questão dos dados distribuídos. Não dá mais essa visão. Então é o que a gente já está em todas as áreas e eu acho que se consolida mais. Agora, eu falei de tecnologias, 3 pontos aí rapidamente. Poderíamos ter mais, mas 3. 3 pontos agora da questão do uso disso tudo, né? Eu acho que finalmente é o primeiro exemplo sempre do geoprocessamento é epidemiologia, e eu acho que o próximo ano a questão epidemiológica, não só com o Covid-19, mas a gente sabe, por exemplo, finalmente talvez o pessoal falar um pouco mais de febre amarela com a questão de distribuição espacial, que é um negócio clássico que isso já vem sendo falado desde lá de trás, desde os pioneiros, antes do geoprocessamento em si. Então eu acho que essa questão de dados de saúde é uma grande. E principalmente aí também até a criação de data labs e etc. para a saúde, ou seja, inteligência e geograficamente, tudo é geográfico nesse caso também. Hospitais, pacientes, exames, problemas, etc, etc. Segunda grande área que eu espero que mais uma vez, todo ano a gente espera isso, né? É a questão de saneamento, né? A gente tem um marco de saneamento, a gente tem uma série de editais saindo para a questão de saneamento, porque é o seguinte, não dá para pensar em cidade inteligente, não dá para falar de erradicação de qualquer doença se a gente não tem ainda o que a gente chama ou costuma chamar de saneamento básico, né? Então os planos de saneamento e o uso clássico de geoprocessamento, isso, né? Eu acho que a gente tem um ano talvez importante, e todo ano, na verdade, eu cito isso por quê, gente? Porque a gente fala tanto de mudanças das cidades, mas se a gente não tiver basicamente isso e a gente não tem... E um terceiro ponto que eu acho que também vai ser
uma grande busca também aí das não só empresas, mas eu não gosto dessa palavra, mas do mercado como um todo aí, é o agro. E o que em agro, Abimael? Desde questões básicas, porque agora a gente tem um novo plano aí também do governo para mapeamento de solos, né? O Pronasolos, não sei se vocês estão acompanhando, isso saiu essa semana agora. E a ideia é que se recupere um mapeamento sistemático de solos para 100 mil para o Brasil, né? Porque não dá para falar de nada de modelos, a gente tem uma pedologia, a gente não tem quase nada em escalas de detalhe, né? Então, isso não é pedologia, é solos ainda de maneira geral, mas já melhora, né? Então, ou seja, e para o agro, gente, desde soluções locais que você pode estar ali do lado do cara auxiliando com não é com o mapa, mas com a inteligência que você pode trazer, até para grandes corporações, por exemplo, como eu processo todo esse tanto de imagem de drone que esse povo comprou? Quais são os algoritmos? Como que eu calibro esses algoritmos? Porque voar é fácil. O Jonatas lembrou aí, né, cara? Até o aviãozinho de criança a gente põe para voar. A questão é como eu processo essas imagens. E o poder computacional que eu preciso para isso. Então, se eu puder elencar, e tentando ser rápido, eu acho que são esses... Tem mais, tá, gente? Mas eu acho que esses 3 aí, a gente tem... Agro, cara, de maneira geral, sim, mas principalmente nas análises, em processamentos e visão computacional talvez seja um grande ponto aí, sim. E a questão do saneamento por conta do marco, e tem algumas coisas acontecendo que eu acredito que... e tem que acontecer em algum momento aí, eu acho que tem muita oportunidade, e a gente tem essas questões aí, é isso. Beleza. Alex, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Não, pergunta não, só agradecer o convidado bastante. Foi um brainstorming maravilhoso. Acho que se a gente for pegar tudo que foi dito, vai ter que fazer muita pesquisa no Google, por muitos assuntos importantes. E agradecer você também, Jones, pela primeira temporada, companheirismo, obrigado, cara. Fico muito feliz de estar aqui. E bora a segunda temporada que vai ter sim. Sim, nós falamos com o Abimael Cereda Júnior na nosso último episódio da primeira temporada. Nós decidimos, né, ir por temporadas. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais organizado para nós organizarmos as nossas ideias, para os convidados também que vierem aqui, porque esse aqui é um programa de convidado. Nós trazemos os convidados aqui para bater papo, para trazer novas ideias. Então a gente volta sim na segunda temporada, no próximo ano, trazendo aí novos conteúdos, novos programas, quem sabe, novos convidados, ideias novas. Abimael, meu profundo agradecimento, cara, por esse bate-papo incrível, insano que a gente teve. Foi uma honra mesmo receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu, Abimael? Bom, mais uma vez a honra foi minha. Eu espero que tanto vocês quanto quem está nos ouvindo estejam realmente meio perdidos. Eu aprendi algo com o professor Sérgio Ron, que foi meu orientador, nunca deixa de ser orientador, né, cara, que nunca numa aula, mas aqui num bate-papo, nunca deixe de ampliar as dúvidas, gente. Então, se vocês estão saindo daqui meio perdidos, é muita coisa, primeiro, para de ouvir em velocidade aumentada, senão você vai ficar maluco. Coloca aí na velocidade 1 mesmo, acompanhe o nosso bate-papo com tranquilidade. E eu queria deixar realmente um convite para todo mundo entrar no geografiadascoisas.com.br. Cara, tem um monte de artigo, vídeos, materiais, e tem um detalhe: não precisa digitar seu e-mail para baixar o e-book grátis. Você pode entrar lá, cara. Você baixa. O que eu quero é só. Gostou do artigo, não gostou? Manda um e-mail, fala lá, etc. Porque, gente, o geografiadascoisas.com.br tem uma área, lógico, lá de serviços, o que eu trabalho, etc. Mas clica lá em artigos, vídeos, tem vídeo, tem entrevista, tem sobre mercado de trabalho, tem artigo acadêmico, tem artigo sobre Pokémon GO, tem artigos sobre o BB King. Entrem lá, que é para tentar, vou usar a palavra aqui dos jovens, vou fazer um mind-blowing. Perfeito. Mais uma vez, pessoal que nos ouve até aqui, muito obrigado. Obrigado, Abimael, Alex, um grande abraço para vocês e até a próxima temporada, pessoal. Tchau, tchau.